Oi, Júlia. Esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra. Oi, Cleide. Oi, voltou. Voltou. Oi, Cleide. Oi, Silmar. Oi, pastora Luciana. Vou esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Oi, Né. Tô aqui com um tempinho entre o atendimento, fazer essa live surpresa, para falar um pouquinho sobre o abuso sexual. Eu tenho recebido muitas mensagens e percebido que as pessoas não sabem ainda, muitas pessoas não sabem o que é o abuso sexual, não sabem quais são as formas de abuso. Muita gente acha que abuso sexual é só quando tem penetração e não é. Tem muitas dúvidas sobre agressores sexuais e vocês podem mandar a pergunta e me escrever que eu vou respondendo enquanto vou falando algumas coisas, tá bom? Então vou explicar um pouquinho. Eu sei que para muitos de vocês, oi Renata, algumas coisas que eu vou falar aqui não são novidades. Mas por que eu vou falar, né? Vou repetir. E aí eu quero aproveitar para dizer para você o seguinte: pega esse vídeo, eu vou disponibilizar depois e repassa, tá? Repassa ele para que pessoas que você conhece que não têm informação, que são ignorantes, não têm conhecimento, para que elas possam assistir o vídeo e se informar, tá? Oi, Tati. Então, primeira coisa de tudo, o básico, o que é abuso sexual? Abuso sexual tem várias definições que são similares, tá? Assim, uma das coisas mais absurdas que acontece é que assim, não tem uma definição concisa sobre abuso sexual. E então as pessoas ficam um pouco confusas, né, sobre o que é de fato abuso. Oi, Pati. Então, eu gosto muito de uma definição que talvez você já tenha lido ali num post, no Instagram ou no Facebook, e que fala o seguinte: são a definição de 3 psicólogas, né, num trabalho que elas fizeram, elas colocam assim, que abuso sexual é quando ocorre a interação de alguém mais velho ou com desenvolvimento superior à criança ou adolescente para satisfação sexual, tá? Então fica bem claro, bem fácil de entender, de compreender. O abuso sexual acaba com o ato sexual, quando termina o ato sexual? Não. O abuso sexual tem várias consequências, várias implicações sérias que podem destruir todo o desenvolvimento da criança, podem trazer vários problemas ao longo da vida e isso vai se espalhando, né? Isso acontece com a pessoa e vai atingindo os relacionamentos familiares, os relacionamentos sociais. Então a população é impactada por isso, né? Essa é uma violência que tem consequências para além do indivíduo, tá? A pessoa que sofre abuso sexual, ela apresenta um sofrimento muito grande. Essa é uma violência terrível. Oi, Fabi. Tô falando um pouquinho sobre o que é abuso sexual.
E aí a gente classifica o abuso sexual como? Tem duas classificações, tá? O abuso sexual, ele pode ser intrafamiliar, que é quando a criança tem vínculo com o agressor. Veja, intrafamiliar não quer dizer que é só por alguém da família, quer dizer que ela tem vínculo com o agressor. Então pode ser alguém da família, pode ser um amigo da família, pode ser um vizinho que tem vínculo com a família, tá bom? E dentro do intrafamiliar, a gente vai falar quando o abuso é cometido por um parente de sangue, por alguém consanguíneo da criança ou do adolescente, vai receber o nome de incesto. Então, a violência sexual vai receber o nome de incesto. Veja, por isso que tem muita confusão sobre o assunto, né? Uma hora fala abuso, outra hora fala incesto, estupro. Vou explicar isso tudo para ficar bem claro, tá? Então, o abuso sexual tem duas classificações, intrafamiliar e extrafamiliar. Intrafamiliar é quando tem vínculo com o agressor, que pode... Voltou, travou e voltou. Então, a classificação intrafamiliar é quando tem vínculo com o agressor, pode ser um familiar ou um amigo. Quando é extrafamiliar, é quando a criança ou adolescente não tem vínculo com o agressor, tá? É uma pessoa alheia à criança, é um desconhecido, ou é alguém que não tem vínculo. Pode ser, por exemplo, alguém que a criança já viu de longe algumas vezes, mas ela não tem vínculo com aquela pessoa, tá? E dentro da classificação intrafamiliar, que é quando tem vínculo, né? E como eu falei, repetindo, pode ser um vínculo parental ou fraterno, né? Parental, um vínculo de sangue, família. Fraterno, amigo, um conhecido da família, tá? Se é cometido por alguém que é da família, vai receber o nome de incesto. Ficou claro para vocês essa parte? Quem puder me dar um joinha, só para eu saber que ficou, né? Eu expliquei de um jeito que ficou conciso, mais fácil de compreender. Oi, Fernando. Oi, Lucia. Oi, Bia. E por que algumas pessoas falam estupro? Obrigada, Bia. Obrigada, Tati. Obrigada, Nê. Por que as pessoas falam estupro? Né? E o que é estupro? Estupro é a violação sexual, né? A penetração sexual à força. Só que na classificação, no Código Criminal, obrigada, Cleide, no Código Criminal, se classifica abuso sexual quando a criança ou adolescente tem até 18 anos de idade. Passou dos 18 anos, isso vai ser tido como estupro. É uma classificação só. Antes era sempre estupro que se falava. Depois fizeram essa divisão, tá? Para poder se referir a criança ou adulto. Tá? Por isso que tem... Então, quando você escutar falar de abuso, incesto, estupro, agora você sabe qual é a diferença, né? Oi, Elaine, Bia. Oi. E dentro do abuso, o que ocorre? Ocorrem as interações sexuais, né? Então, o abuso é só quando a pessoa vai lá e violenta, penetra na criança ou no adolescente? Não, tá? Então, quais são os outros tipos de interações? Essa é uma interação. Quais são os outros tipos de interações sexuais que ocorrem? Uma muito comum, o voyeurismo. Tem muita gente que já ouviu falar desse termo em filmes, né? Não necessariamente em filmes pornô, tá? Mas em filmes que passam aí no cinema, que tem aquele cara que é o voyeur, que ele é galante, né? Que ele é charmoso, que ele fica olhando. O que é o voyeur? É aquele cara que olha, ou aquela mulher que fica olhando, né? E ele se excita com essa prática da observação, tá? Então, quais são os casos que a gente mais escuta, que você pode já ter escutado também? É o avô que fica vendo a neta tomar banho, né, escondido. O pai que faz o buraquinho, ou o tio que faz o buraquinho ali na parede para observar a filha ou a sobrinha tomando banho, tá? Ou observar a vizinha, né, fica olhando na janela. Esse é o voyeur.
tá? Ele observa, ele se excita observando, ele não toca, mas ele observa, e ele pode ou não se masturbar enquanto ele observa. Tá? E aí eu falei, né? Ele não toca, ele observa, mas é um olhar tão penetrante e invasivo, né? Só o ato de estar ali olhando, né? Sem a pessoa ver, e muitas vezes a criança descobre, muitas vezes a criança vê. Às vezes o avô, o tio entra no banheiro, fala, não, pode tomar banho, né? E a criança fica constrangida, ela fala que não. E aí o tio fala, não, mas você não confia em mim? Eu sou seu tio, né? Eu sou seu pai. E ela toma banho ali e é uma situação extremamente constrangedora, invasiva. Tá? Então não ache que porque não tem o toque físico, que não é algo ruim, que não é algo terrível, horrível, que constrange, que gera consequências, tá? E é um tipo de abuso. Outro tipo de abuso que acontece é, deixa eu lembrar aqui, a exposição à pornografia. A exposição à pornografia é um tipo de abuso sexual. Então, o agressor ou agressora coloca a criança para ver pornografia, tá? Ou dá revistas pornográficas, né? Para quê? Para estimular a criança sexualmente, tá? Para que ele depois possa violentá-la, né? Ou ele se estimula sexualmente vendo a criança vendo pornografia, tá? E também é comum, infelizmente, as crianças encontrarem pornografia nos lares, tá? Dentro da própria casa. É um número altíssimo, né, de crianças que encontram pornografia. E fazendo um parênteses aqui sobre estatística, a gente não tem um número real sobre estatística, tá? Não caia na roubada de achar que aquela estatística que você conheceu ou que apareceu na TV, que é a estatística fechada, real sobre o assunto, que não é. Tá? O que acontece é que, pensa comigo, não tem um levantamento de dados, né, em todos os órgãos que atendem vítimas de abuso sexual. O que tem de levantamento de dados são em órgãos do Estado, né, da prefeitura. Os consultórios particulares não são obrigados a fazer esse levantamento. Muitas pessoas, quem tem condição, mesmo uma condição financeira mínima, acaba procurando o consultório particular, tá? Até porque nos serviços públicos é cheio, muitas vezes as pessoas se deparam com profissionais que não são qualificados, né? E acaba o sofrimento sendo maior e elas desistem de procurar o atendimento. Então, assim, e quem procura o atendimento público geralmente são as pessoas, né, mais pobres, as pessoas que não têm condição de pagar um atendimento particular. Então não se engane quando você escutar uma estatística que fale assim, só os pobres são abusados sexualmente. Isso é mentira, tá? Ou o número X de pessoas abusadas é esse. Não é fechado. Qualquer pesquisa, eu acredito e tenho para mim o seguinte, qualquer pesquisa que a gente se depara sobre abuso sexual é uma parcela da realidade, tá? É uma fração da realidade. A gente não tem ideia da quantidade de pessoas, de crianças que são violentadas. É absurda, tá? É absurda e eu digo isso com todas as letras justamente por isso, porque não tem um levantamento completo de dados, isso não é feito. Tá? Tem muitas pessoas que não fazem denúncia, muitas pessoas que não procuram hospitais quando estão machucadas, muitos pais que não procuram, não levam seus filhos, e aí a pessoa procura quando ela é adulta. Tanto que você tem muito estudo para atendimento de crianças que são violentadas e não tem um olhar tão grande para os adultos. Por isso que eu venho aqui e falo com vocês sobre as consequências, falo com vocês sobre a importância de se cuidar, falo com vocês que a vida não acabou, né? Que você pode ter uma vida diferente, mesmo que você tenha
30, 50, 40, 70, 90 anos para você procurar ajuda, né? Porque eu sei que o abuso acarreta consequências para a vida toda, mas o abuso não é a vida toda e você pode lidar com essas consequências e ir, como eu falei num outro momento, e desatando esses nós ao longo da vida e vivendo bem, tá? Mas não se atenha a nenhuma pesquisa como se ela fosse a totalidade da realidade, porque ela não é, tá? Ela não é. Nenhuma. E dependendo do órgão que fizer a pesquisa, ele vai ser muito tendencioso. Ah, então tome muito cuidado. Por isso que eu não fico trabalhando com vocês com dados. Tem pessoas que me escrevem e a única coisa que elas sabem pedir é dados. Assim, qual é a porcentagem? Qual é não sei o quê? Tá, eu ficar trazendo aqui porcentagem para vocês, dado para você, vai ajudar você no quê? Vai ajudar você com o medo que você sente? Vai ajudar você com a vergonha que você sente? Você saber o número de mulheres que são, de crianças, de meninas que são violentadas de X maneira, né? Vai te ajudar no quê? A não ser que você seja um profissional, né, da área da saúde e você queira estudar mesmo o assunto, aí você, ok, se atenha a isso, mas não com, tipo, baseando todo o seu estudo, todo o atendimento em dados. Entendeu? Não, as pessoas estão sofrendo, elas precisam da sua ajuda, né? Se você é um profissional, vai trabalhar com isso. Se você não é, se você sofreu abuso, né? Ou se conhece alguém que sofreu e você quer ajudar, ficar sabendo de dados não vai te ajudar em nada. E como eu te falei, é uma parcela da realidade, tá? O que você precisa saber é como eu lido com o medo que eu tenho, como eu lido com tal situação que acontece comigo. Você precisa compreender por que eu ajo dessa maneira. Tem uma explicação, não é loucura da sua cabeça, sabe? Não é, que nem tem gente que fala, é uma coisa que tem em mim, eu que sou o fracasso, eu que sou isso, eu que atraio as coisas ruins. Para com isso, para com isso. Tá? Não é. O abuso tem consequências que você não conhece e que você precisa conhecer o funcionamento dessas consequências e se conhecer para você poder lidar com isso e ter uma qualidade de vida boa. Né? Se você souber, o abuso tem essas consequências, X, Y, Z. Mas comigo eu sei que acontece só a X e a Y. Então lida com a X e com a Y e segue a vida bem, feliz, livre. Isso é possível, isso é muito possível, sabe? Você tem que parar de olhar para as outras pessoas, parar de olhar para mim e achar que os outros são os seres iluminados, são os seres especiais. Para com isso, isso é uma porcaria de pensamento, tá? Eu sou uma pessoa como você, eu sou alguém como você, um ser humano que tem qualidades, que tem defeitos, que luta no dia a dia para ser alguém melhor, que luta no dia a dia para compreender o que acontece comigo, que tem que vencer dificuldades, tá? Eu não sou especial, eu não sou melhor que você. A Tatiane falando, eu sou prova disso, sabe? Então, para com isso, sabe? Sai dessa posição, desse vitimismo, né? E vitimismo que eu falo aqui é você ficar sentada aí, né? Ficar sentado e ficar, que todo dia ruim acontece comigo, que, nossa, olha o que aconteceu, o abuso, sabe? Encara isso e vai pra cima e vence e segue a vida. Eu nunca falo que é fácil, que eu sei que não é, mas é possível. E depois quando você olha para trás, você fala, nossa, que bom, que bom, que bom. Foi muito duro, foi muito difícil, mas eu consegui. E você consegue, você pode passar por essa experiência também, né? De buscar ajuda, de receber ajuda e seguir adiante, tá? E aí, fazendo um parênteses sobre o que, né, acreditar nessas bobagens, e às vezes se alguém fica falando pra você que você é especial, que você é um ser iluminado, que, nossa, olha, aconteceu isso com você porque você vai ser usado para ajudar as pessoas. Olha, para de acreditar nisso, tá? Isso tudo faz muito mal pra você, você nem percebe,
sabe? Para de acreditar nisso. Você tem que olhar para você e ver, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que tem algumas situações que precisam ser resolvidas, tem alguns problemas que eu preciso resolver para eu ter a vida que eu quero ter. Eu sou alguém como o outro, tá? E as pessoas que ficam aí falando pra você, né, que psicologia não ajuda em nada, que psicologia não presta pra nada, né, que você tem que perdoar o agressor. O que eu escuto de gente, né, e você escreve pra mim falando, né, que tá sendo massacrada pra perdoar. Pensa comigo, você tá ferida, né, você tá ferido, você tá machucado. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É perdoar alguém ou é você cuidar das suas feridas? O perdão faz parte do processo. Deus sabe que você tem o interesse, se você é cristão, que você tem o interesse em perdoar. Pare de ficar com essa cobrança, né? Para de ficar pedindo. E outra coisa, muitas vezes o agressor não tá nem aí, ele não tá procurando você para pedir perdão. Ele tá abusando de outras crianças. E você tá preocupada com isso, tá se massacrando, se acabando por causa disso, né? Você que tem aquele amigo que é um ignorante, né? Que é uma pessoa que não sabe sobre abuso, mas quer falar sobre o assunto, né? Que tem aquela pessoa lá na sua igreja que abre a boca para falar que o psicólogo não presta. Manda esse vídeo para ela. Meu querido, minha querida, sabe? Tipo, manda esse vídeo pro seu familiar, fala pra ele, fala, querido, vem aqui, vê esse vídeo aqui. Né? Que tem uma moça aqui que quer falar uma coisa pra você. Fala pra você que fala, né, coisas de vítimas de abuso sexual sem saber, que acha que é frescura, que é só deixar pra lá. Esquece isso, já passou, como se fosse uma coisa simples, tranquila. Cala a boquinha. Fica quietinha, fica quietinho, fica. Seja humilde de admitir que você não sabe. Que você não sabe o que falar pro outro, não sabe o que fazer, que você tá inventando coisas. Você tá fazendo mais mal pra essa pessoa. Sabe? Fica quietinho. Me escreve. Fala, olha, tem um amigo, ou a pessoa que me mandou o seu vídeo, né? Ela sofreu abuso. Como eu faço para ajudar? O que eu posso falar? Eu quero falar alguma coisa, porque tem gente que tem necessidade de falar, né? Ela precisa abrir a boca para falar sempre, para mostrar que ela sabe, né? Então, sabe, se o seu amigo é assim, manda o vídeo para ele e fala para mim, eu preciso falar, eu vou te orientar no que você vai falar, tá bom? Eu ensino você, eu te oriento, eu te falo, olha, fala isso, não fala isso, faz isso, não faz isso. Porque vocês estão acrescentando sofrimento, né, para pessoas que já estão sofrendo demais. Né? E você tá aí me ouvindo, você sabe que abuso não é uma coisa que já passou e dá para esquecer. Não, você não vai esquecer nunca. O que você vai fazer é lidar com o sofrimento, né? E quando lembrar daquilo, de uma tal maneira que você vai lembrar do abuso e aquilo não vai te fazer mais mal. Não vai te consumir, né? Que é o que acontece comigo. Eu falo com você sobre abuso, eu leio sobre abuso, né? Eu escuto você, eu escrevo para você, para te ajudar justamente por isso, né? Para que você pare de sofrer, para que você saiba lidar, possa seguir adiante. Então, às vezes, você conhece uma pessoa aí que é ignorante, né? Que não sabe o que fala, ela precisa de um empurrãozinho, precisa ir, às vezes, numa chamada de, né? Fica quietinho, né? Dá uma segurada, eu sei que você quer me ajudar, mas, né, dá um tempo. Então, você não sabe o que falar, fica quieto, entendeu? Vai cuidar você do que você tem que perdoar e deixa o outro que ele cuida da vida dele. Você tem que aprender a responder para as pessoas, a se colocar, sabe? Quem vem encher seu saco para você perdoar, para você contar para todo mundo, para você fazer isso, para você deixar para lá, vira para a pessoa e joga a pergunta para ela, joga o que ela fala para você para ela. Fala para ela, você já perdoou todo mundo que já te machucou? Você já fez isso? Eu fiz. Que bom. Que bom. Da minha vida eu cuido.
Você é o guardião do perdão agora? Sabe, gente, vocês têm que ter paciência com o que precisa ter paciência. E certas coisas você precisa se colocar, né? Por um ponto, por um limite, entendeu? As pessoas precisam entender que com você as coisas têm limite, né? Elas avançam até onde você deixa. É que o agressor, aquele desgraçado ou aquela desgraçada, ele invadiu todos os limites, né? Ele violou os limites todos, te traiu, e aí você acha o quê? Que é normal as pessoas, né? Normal as pessoas invadirem os limites. E não é, não é. A sua vida, a sua história é sua. É você que decide se você vai compartilhar ela com alguém ou não. Né? Perdoar é uma decisão sua, é você que decide isso ou não. Tá? Eu não sou juiz, não sou juíza sua e ninguém é. Outras coisas a respeito do abuso, né? Conviver com um familiar que é o agressor. É você que decide isso. Não é sua mãe que tem que obrigar você. Você decide. Tá? Você decide, você pode decidir, deve decidir. Então comece a colocar os limites para as pessoas, comece a colocar as barreiras, comece a colocar ordem, comece a mostrar para as pessoas que, olha, minha vida não é assim não é todo mundo que chega e fala o que quer para mim e fala o que eu tenho que fazer. Peraí, às vezes você tem que, sabe, tipo, jogar as coisas assim pro alto e falar, peraí, sabe? O pessoal vai falar, ih, ficou louca. Fiquei por um minuto. Peraí, minha vida não é assim. Chega, chega. Ninguém mais vai adentrar onde eu não quero. Né? E isso você vai, se você tem dificuldade para se colocar, você vai aprender, vai procurar ajuda, né? De um psicólogo, de uma psicóloga capaz, com referência, para poder te ajudar, para você se colocar. Tá? E ter uma boa qualidade de vida. Então, aí um pequeno desabafo, entre aspas, né? Meu entusiasmo sobre o assunto, porque, é inacreditável, assim, a quantidade de pessoas que extrapolam os limites, né? Em nome de Deus, e Deus tá olhando ali e falando, eu não tô nisso aí não, sabe? Então, comecem a se colocar, né? E mesmo você que não é cristão, que comece a se colocar. Eu tô falando aqui, dando exemplo, falando do perdão, porque muitas pessoas me escrevem falando sobre perdão, né? Que elas estão sendo pressionadas. Você pode ter sido uma das crianças, por exemplo, que a sua mãe virou para você e falou assim, perdoa seu tio. E você tinha que sentar na mesa e comer com seu tio agressor. É algo terrível, terrível. Tá? Isso aí não tem compaixão, não tem olhar para você e não ver um ser humano com sentimento, com emoção. Né? Você tem que abrir mão de tudo, né? Em prol de um bem-estar falso, né? Em prol de uma mentira. Por quê? Porque o adulto, a adulta, né? A mãe, o pai ou quem quer que seja, não quer ter o incômodo de se indispor com a família, né? Porque o que aconteceu foi uma bobeira, não é? O que é um abuso sexual? É uma coisa simples, né? É algo que você deixa pra lá, né? Facilmente, não tem nenhum impacto na sua vida, não é? É claro que não. Então, você, apesar de terem feito o que fizeram com você na infância e você não ter recebido o apoio que você deveria ter recebido, hoje você é adulta, é um adulto e você pode e deve se colocar para as pessoas. Mesmo que seja para sua mãe, para o seu pai, e aí eu sinto muito, às vezes você vai ter que romper com algumas pessoas para que você se coloque como alguém, como um ser que pensa, que tem vontade, que tem desejo e que as pessoas devem respeitar, tá? E se elas não respeitarem, você vai se afastar, tá?
porque é inacreditável, né, como as pessoas acham que elas podem, né, invadir todos os limites. Deixa eu ver aqui que já tem 2 comentários. Vou responder antes de continuar. Como identificar sinais de abuso nos alunos? Tá, eu já vou falar sobre isso. Da Cleide e... Opa! A Tati, não dá para esquecer, dá para sentir uma cicatriz que não dói mais. É isso, né? Algumas pessoas escrevem falando, eu quero esquecer, como eu faço para esquecer? Eu sempre falo para vocês, infelizmente não dá para esquecer. O que você vai fazer, você vai lidar com o que está doendo, com a consequência que está atrapalhando sua vida, que está impedindo você de crescer, de se colocar, de viver como uma pessoa, né? De acreditar que você pode, que você consegue. E aí você vai lembrar depois, né, do abuso, não vai esquecer, e aquilo não vai te doer, te tomar, né, tomar conta de você a ponto de você não conseguir pensar na infância. Você vai conseguir sim pensar, e você vai até começar a lembrar de algumas coisas que foram legais da infância, tá? E que você nem lembrava mais, porque o abuso, ele devasta tudo, né? É como uma sombra fria, escura, que chega em cima de toda a infância. Então, nada presta, nada prestou, tudo foi destruído. E quando você se cuida, se trata, você começa a ver que não, que tinha alguma coisa ali, mesmo que tenha sido uma coisinha, uma pessoa que foi legal, que foi bacana, né? Algum momento. Tá? E isso que eu tô falando pra você aconteceu comigo. Eu não tinha nenhuma lembrança boa da minha infância, de nada. Quando eu fui fazendo o tratamento, eu comecei a lembrar de um outro momento, né, que alguma situação assim que foi muito legal, como por exemplo um dia que eu ganhei um patins, né, e eu ainda quero comprar um patins igual aquele, para mesmo que eu não ande, eu tenho em casa, porque hoje aquele patins não me remete mais ao abuso, tá? Aquele patins me remete a uma lembrança da infância, que apesar de eu estar sendo abusada naquele momento da minha infância, eu tive um patins que me trouxe alegria, né? Foi uma surpresa para mim. Eu lembro da cor dele, do modelo, né? E me trouxe alegria. Eu quero ter, por quê? Porque eu não quero deixar mais o abuso tomar conta de toda a minha vida, né? E apesar da minha infância ter sido, né, na sua boa parte destruída, tem um dia da minha infância que eu ganhei um patins e que eu fiquei muito, muito feliz, né? Então, isso é capaz de acontecer com você também. Você também pode vivenciar essa experiência, né? E resgatar lá atrás talvez a memória de um dia feliz, mas é um dia feliz que o abuso não tirou, tá? Isso é possível. Deixa eu responder aqui o que a Cleide perguntou antes que eu esqueça. Como identificar sinais de abuso nos alunos? Bom, isso vai depender muito da idade. Eu vou falar de modo geral, tá? Porque aí dá para diferenciar a idade. O que acontece em relação ao abuso? O abuso, ele traz transformações, mudanças bem peculiares na criança, tá? Então, você é professora, você está ali com aquele aluno diariamente, né, durante um ano. Então, você conhece aquele aluno, minimamente conhece, mas conhece, né? É um aluno calado, não é um aluno calado, é um aluno quieto, é um aluno que conversa, esse é um aluno mais brincalhão. Então, o que você vai fazer? Você vai começar você observou o aluno e viu que ele está diferente no comportamento, tá? Então, você vai ver, é um aluno que era quieto e agora está agressivo. É um aluno que obedecia, não obedece mais. Ou o contrário, tá? Era um aluno brincalhão e agora ele fica calado.
por isso que eu tô falando, você tem que conhecer a criança, o aluno, e observar essa mudança no comportamento. A criança chora de repente, sem motivo algum, ou acontece uma coisa simples, por exemplo, um colega pisou no cabelo, pensei uma coisa e falei outra, o colega puxou o cabelo da criança, tá? Ou foi lá e pisou no pé, de propósito, tem criança que faz isso sim. Aí, quem teve o cabelo puxado, né, ou o menino que teve o pé pisado, vai chorar, mas vai chorar de uma forma desproporcional, tá? Então tem um choro desproporcional, tem um choro repentino, que é aquele susto, né? Que isso acontece também, eu tô falando no âmbito escolar, mas isso serve para os pais, tá? Para você que é pai, mãe, tá me ouvindo, também serve para você. Então, seu filho do nada chora, né? Então, ou a criança na sala de aula do nada chora, seu aluno chora de repente. E aí você olha e leva um susto, porque ninguém bateu, ninguém mexeu, ninguém fez nada, ninguém deu bronca, assim, não tem um motivo para ele estar chorando, mas ele chora de repente, tá? Isso acontece também. A criança chega machucada, é uma coisa mais visível, né? Aí ela vai inventar histórias para você, tá? Principalmente a criança que é ameaçada. Ela inventa uma história assim, vamos supor que seja uma criança de 3, 4 anos, tá? Pequena, e ela não verbalize muito bem, e aí você pergunta pro pai o que aconteceu. Chama o pai, vê que a criança está machucada, chama o pai ou a mãe e pergunta, e aí eles vão falar para você assim, é que ela quis fazer uma fogueira no quintal e se machucou. Aí você pensa, uma criança de 3, 4 anos quer fazer uma fogueira no quintal? É uma história que não tem muito sentido, não tem muito nexo, né? Que uma criança de 3, 4 anos, ela não vai fazer uma fogueira no quintal, tá? Então, assim, os pais que são agressores ou que são coniventes, eles inventam histórias mirabolantes, tá? É aquele famoso, né, que nem a gente vê a mulher que é agredida, né, você vê que no rosto dela tem, né, a marca de um soco e ela fala que ela tropeçou e caiu. Tá? E aí você, mas espera aí, né, eu vou acreditar no que você está me falando ou na realidade? Tá? Então é para isso que você tem que atentar, guarda essa frase. Tá? Vou acreditar no que você está me falando ou na realidade, né? A realidade está me mostrando que uma criança de 3, 4 anos está machucada de uma maneira que ela não foi fazer uma fogueira no quintal. Tá? Então, assim, a criança chega machucada, se é uma criança maior, chega machucada, tem medo de falar, inventa uma história. E aí você vai observando esses aspectos, tá? Do comportamento, mudanças, alterações de comportamento. Então, crianças são abusadas, elas têm alterações bem significativas de comportamento, um choro repentino, algumas ficam muito agressivas, né? Outras começam a repetir o palavreado que escutam, às vezes em filme pornô, começa a ter uma sexualidade, né? Uma hipersexualidade, começa a procurar outras crianças para ficar mexendo no corpo, para masturbar outra criança com ela. Então, é um conjunto de fatores que você vai observando. Tá? A criança que não verbaliza. E aí, como é que eu faço com a criança que não verbaliza? Então, você trabalha numa creche, cuida lá de crianças de 0 a 2 anos, por exemplo, 3 anos, e tem vários bebês que não verbalizam. E aí, o bebê era tranquilo e agora só chora. Né? Chora de repente, ou já trouxeram um bebê para você assim, né? É um bebê que chora sem motivo, é um bebê extremamente irritado, é um bebê que tem marcas no corpo, tem machucadinhos, né? Tem pequenos machucados vermelhos, às vezes mais graves, né? Você vê ali na região, vai trocar a fraldinha, a região da vagina tá machucada, né? A região do pênis, do neném tá machucado, tá vermelho, tá assado, mas é assado, é uma coisa, né? É um machucado como se fala? Do impacto, né? Dali do adulto na pele do bebê e dá aquele hematoma, tá? Então, você vai observar isso tudo, tá?
vai observar, por exemplo, crianças pequenas que não verbalizam dores, tá? Crianças pequenas que são abusadas, elas sentem dores principalmente nas articulações. Então, aqui no braço, nas articulações do braço e nas articulações do joelho, atrás do joelho, no joelho, na lombar aqui, tá? No final da coluna. Então, tem como sim identificar, observar, identificar e tomar atitudes para proteger a criança, tá? Então, essas são as observações assim mais pontuais, tá? As mais gerais. Se você tiver alguma outra pergunta, Cleide, ou quiser que eu fale de alguma coisa mais específica, mas sobre o que você falou, o básico é isso, tá? Aí geralmente eu, quando vou explicar só sobre bebê, eu coloco ali todas as características. Geralmente criança pequena também, na escola, por exemplo, a criança já desfraldou. Aí você tem um aluno que voltou a fazer xixi nas calças. Ou tem um aluno que tem agora, prende as fezes, não solta, tá? Ou o contrário, solta, não consegue segurar, tá? Então, tem esses sinais bem evidentes de que tem alguma coisa acontecendo. Outra coisa, desenho. Você dá um desenho, fala, às vezes você como professora pode falar para os seus alunos, ou o pai, né? A criança gosta de desenhar, então dependendo da idade ela quer fazer desenho livre. E aí ela desenha mesmo. Ela desenha ela, a mamãe, o papai, e o papai tá com o pipi de fora. Tá? Ou é a família e o vô tá com o pipi de fora e você vê o pênis ali direitinho, tá? Ou a criança faz desenhos muito agressivos, desenhos riscados, aí você tem que levar para um profissional, porque eu, por exemplo, pego o desenho e faço análise do desenho, tá? E aí dá para identificar claramente sinais de abuso ali. Às vezes é bem nítido, às vezes está ali não de forma nítida, mas está ali presente. E aí é um profissional que vai, a gente que é psicólogo que vai fazer essa análise, tá? Também as crianças em escola geralmente tem o dia do brinquedo, né? Não sei se nas escolas públicas tem isso, mas eu sei que algumas escolas têm o dia do brinquedo, então a criança leva um brinquedo, ou em casa seu filho, sua filha está brincando, a criança da sua família, que você tem contato, está brincando e ela simula ali entre os brinquedos relação sexual. Por isso que quando uma criança falar para você alguma coisa relacionada à sexualidade, né, não corta ela no começo. Não vai falar, nossa, que coisa horrível, ficar quieto. É constrangedor, eu sei, eu entendo. Mas você precisa escutar o que a criança está falando para poder compreender, né, o que está acontecendo. Por exemplo, já vi uma criança pequena de 3 anos que ela estava naquela fase, e outra, faz parte do desenvolvimento a sexualidade. Então tem um desenvolvimento sadio, tá? Em que a criança vai trazer aspectos da sexualidade e vai te fazer perguntas. E ela vai falar, o que é isso que você tem aí na calça? É igual ao meu? Aí ela quer mostrar, ela quer ver o seu. Algumas crianças são assim. Quem vai ensinar a criança? É você, professora? É você, tio? Você, avô? Você, avó? Não, é o pai e a mãe da criança. Então, se a criança está apresentando essa curiosidade, você vai chegar no pai e na mãe e vai falar para eles, para que eles ensinem, né? Eu sei que hoje o que o pai e a mãe geralmente faz, leva para você, professora, professor, para você ensinar. Não faça isso, tá? Quem tem que ensinar é pai e mãe. Então, você vai ali, a criança tem esse momento. Então, por exemplo, eu já vi uma criança pequena de 3 anos que ela começou a falar, eu tenho pinto. E ela falava pra mim, a criança sabe deixar o adulto constrangido, ela sabe que o adulto fica sem graça, e aí ela repete. E aí eu sei lidar, né? Mas tem muita gente que não sabe. E aí eu falei, eu sei. E ele ficou me olhando. Aí passavam 5 minutos, eu tenho pinto. E a mãe queria morrer, né? Entrar embaixo da mesa
E a criança, eu tenho pinto. Ficou um dia inteiro nisso. Aí eu falei, olha, eu sei que você tem pinto, você sabe que você tem pinto, mas você ficar falando isso toda hora é tão sem graça, já perdeu a graça. Aí ele parou, entendeu? Porque ele descobriu que ele tinha, que o que ele tinha era um pinto, e ele viu que quando ele falava eu tenho um pinto para as pessoas, elas ficavam extremamente constrangidas e ele achava graça. Então você tem que saber lidar com o seu filho, com a sua filha. Vai usar o termo que ele usa. Se ele fala, eu tenho pinto, e você vai ficar, é pipi. Não, é pinto. Não é pinto um dos nomes? Então fala pinto. É pipi. Então é pipi. Eu tenho... tem vários nomes. Eu toda vez que dou uma palestra escuto um nome diferente e aprendo cada vez mais. Tem vários nomes, de menina também. Então você vai observar, e vai escutar a criança antes de se apavorar, antes de falar para ela, para de fazer isso, não é para ficar falando isso, entendeu? Porque quanto mais você fala, não é para ficar falando isso, ele vai ficar falando. Mas tem que explicar para ele, Ele tem que entender, compreender. Então, ou escuta a criança também, E às vezes algumas crianças vão chegar para você, tá? E vão falar diretamente para você, seja você professor, o pai, a mãe, o tio. Se você é a pessoa da família que a criança tem confiança, e aí se enganam quem acham que desde os pequenos, crianças pequenas, eles não sabem quem é quem, eles sabem quem é todo mundo na família. A criança sabe quem é que fala, quem não fala, quem dá atenção, quem não dá atenção, sabe qual é o professor que é o bravo, que é legal, o que escuta, tá? Então, se você é a pessoa que a criança encontrou a afinidade, encontrou o vínculo, e na escola vai acontecer isso, ou na família, ela vai chegar para você, tá? Algumas isso acontece e vai falar com todas as letras para você. O fulano de tal fez tal coisa comigo. E aí você tem que saber como agir. Você não pode ficar calado. É uma surpresa, Você é um ser humano, e o que você faz? Respira fundo, Fala primeiro, demonstra empatia para ela, tá? Olha, eu sinto muito. Você vai usar suas palavras, tá? Não sei por que eu sempre que alguém me escreve eu falo eu sinto muito. Não é uma coisa automática, é porque eu sinto muito mesmo. Eu gostaria que não tivesse acontecido. Antes de dar qualquer orientação, de falar qualquer coisa, eu sinto muito mesmo. Se você sofreu abuso sexual, sinto muito mesmo. Alguém pode nunca ter dito isso pra você, e eu digo isso pra você. Eu sinto muito. Eu sei o que é passar anos desejando que alguém me abraçasse, deixasse eu chorar. Eu só queria chorar no colo de alguém, sabe? E que alguém me dissesse eu sinto muito mesmo. Então, demonstre empatia. E se alguém nunca disse isso pra você, eu digo pra você, eu sinto muito. Demonstre empatia com a criança, Mostre, fale com ela, com a criança, com o adulto. Pode ser que um amigo seu chegue para você e fale, uma amiga chegue para você e saiba que você está se interessando pelo assunto, e ele veja, encontre liberdade, uma ocasião para falar. Tá? Então, e escute a criança e tome providências. E aí, por exemplo, no caso, você que é professora, a criança chegou para você e falou que está machucada, que tá, que mexeram com ela. Você vai lá olhar a vagina dela, vai falar para ela baixar a calcinha para você ver? Não vai. Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Também não, piorou. Você vai chamar a coordenadora da escola, ou a diretora da escola, ou se nenhuma delas estiver lá, você vai chamar a UBS, vai chamar o SAMU, vai chamar aí a equipe de saúde da sua cidade. Vai atender, eles vão atender essa criança, vão constatar que essa criança está machucada, violentada, ou até violência física, tá? Tem crianças que são espancadas, Então, você vai chamar eles vão dar prosseguimento no assunto, tá? Não vai você pegar a criança alheia e olhar por quê. O que acontece hoje muito, infelizmente, denúncias de abuso sexual
falsas, tá? Então, no caso da professora, né, que me fez a pergunta lá em cima, a Cleide, tem casos hoje de professores que chegam desesperados. Por quê? Porque deu uma bronca no aluno, o aluno vai para casa, quando volta no dia seguinte, inventa que o professor abusou do aluno. E quem dá a ideia para essa criança? A mãe. Tá? Tem vários casos em que a mãe fala, então tá bom, então você vai falar isso, isso e isso. E aí você destrói a vida de alguém, né? Hoje a gente tem casos aí na mídia, você pode pesquisar e achar aí, acho que 1 ano e meio, uma atriz de Hollywood que inventou que um roteirista, agora não lembro direito, um cineasta, tinha abusado dela. Ela ficou famosa, ela escreveu um livro contando detalhes. Aí depois de 1 ano e meio, 2 anos depois, a vida do cara foi destruída, a mulher divorciou dele, ele perdeu o emprego, ninguém mais contratou ele, né? Perdeu a guarda dos filhos. Ela, depois de 2 anos, ela chegou, mais ou menos isso, e admitiu que ela inventou. Por quê? Porque ela queria ter saído com ele e ele disse que não. Né? E ela queria ser famosa. Né? Ela queria ser famosa e como ele disse que não, então ela arranjou outro jeito de ser famosa. Agora eu digo pra você, todas as pessoas que escutaram a mentira dela ficaram sabendo da verdade? A vida desse homem vai ser reorganizada? Não vai. Né? Porque quando você mente é aquela ilustração de como você vai no alto de uma cidade, joga um monte de papel picado, né? E depois você quer desfazer a mentira, vai recolher os papéis. Não dá mais, já foi. Né? Então, você, professora, professor, tome cuidado, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Tá? Então, o aluno veio e relatou que está machucado, que alguém, né, abusou sexualmente dele, sim, ele precisa de ajuda, mas não é você que vai avaliar o aluno, tá? Então, hoje também a gente está num período em que é preciso tomar cuidado, tá? Você precisa tomar cuidado, tá bom? Então, não também evitar conversar com o aluno sobre abuso sexual sozinho, né? Só você, chama um colega, né? Ou deixa uma pessoa ali, deixa a coordenadora avisada, próxima, tá? Então você tem que ajudar, oferecer ajuda, auxílio, mas você também não pode ser ingênuo, tá? Você também tem que tomar os cuidados necessários, tanto para você como para a criança, tá bom? Acho que ninguém mais mandou pergunta, né? Então eu vou seguir aqui, acho que tenho mais uns minutinhos. Sobre agressores, dá um recadinho. Sobre agressores sexuais e agressoras sexuais. Eu vou fazer a próxima live sobre esse assunto, tá? Tem várias pessoas me perguntando também. Eu coloquei lá as caixas de perguntas, eu recebi várias perguntas específicas sobre agressores, sobre crianças, sobre adolescentes. Eu estou respondendo nos stories por vídeo para poder explicar melhor. Então vai acompanhando lá. E vou fazer uma live só falando sobre os agressores, tá? Quais são os tipos de agressores, como eles agem, né? Quais são os agressores que são os que sequestram criança para abusar, quais os que não são, os agressores que estão na família, como eles agem, quais as características de agressoras mulheres, né? E tem gente que acha que mulher não agride, mulher agride sexualmente, né? E quais são as características delas, tá? Geralmente, que tipo de mulher que agride sexualmente uma criança? Então, eu vou colocar as caixas de novo de perguntas, vou colocar uma caixa específica para essa live e aí você pode mandar as perguntas lá, todas as suas dúvidas, curiosidades que você queira saber sobre o assunto e eu vou responder, tá bom? Um outro recadinho antes da gente terminar, que eu acho que vai dar o tempo, passa muito rápido, né? É o seguinte, em breve eu vou lançar um curso ensinando como falar com crianças sobre abuso sexual, como instruir um filho pequeno, como instruir um filho que não verbaliza, como instruir um filho que verbaliza, como instruir uma criança maior, como instruir um adolescente,
tá? Então tô preparando esse curso com muito carinho e atenção. E em breve vou disponibilizar, vou avisar para vocês que vai estar disponível, tá bom? Para vocês poderem se inscrever e comprarem o curso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, quiser mandar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui por inbox. Mas acho que não. Então, por hoje é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Oi, Célia. Obrigada, corações. Que fofo, ó, corações. Eu fiz a live surpresa, estava aqui no intervalo dos atendimentos, então quis falar um pouquinho, conversar um pouquinho com você. Bom, obrigada pela sua presença e contem comigo. Até breve. Tchau.